O segundo reinado é o período da história brasileira que tem início com a declaração da maioridade, ou golpe da maioridade. Dom Pedro II, em 1840, e seu término com a proclamação da República em 1889, o governo de Dom Pedro II, que durou 49 anos, foi marcado por muitas mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. A política do segundo reinado foi marcada pela disputa entre o Partido Liberal e Conservador. Estes dois partidos defendiam quase os mesmos interesses, pois eram elitistas. Neste período, o imperador escolhia o presidente do Conselho de Ministros entre os integrantes do partido que possuía maioria na Assembleia Geral. Nas eleições eram comuns as fraudes, compras de votos e até atos violentos para garantir a eleição. Durante o segundo reinado, houveram muitas manifestações, como Revolução Praieira, Guerra dos Farrapos, Guerra do Paraguai, entre muitas outras. Na segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro, sendo também muito consumido no mercado interno. Os fazendeiros, que eram conhecidos como barões do café, principalmente paulistas, fizeram fortuna com o comércio do produto. As mansões da Avenida Paulista refletiam bem este sucesso. Boa parte dos lucros do café foi investida na indústria, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o processo de industrialização do Brasil. Muitos imigrantes europeus, principalmente italianos, chegaram para aumentar a mão de obra nos cafezais de São Paulo a partir de 1850. Vieram para, aos poucos, substituírem a mão de obra escrava que, devido às pressões da Inglaterra, começaram a entrar em crise. Além de buscarem trabalho nos cafezais do interior paulista, também foram para as grandes cidades do Sudeste, que começavam a abrir muitas indústrias. A crise do segundo reinado teve início já no começo da década de 1880. Esta crise pode ser entendida através de algumas questões: da interferência de Dom Pedro II em questões religiosas, gerando descontentamento nas lideranças da Igreja Católica no país, as críticas e oposições feitas por integrantes do Exército brasileiro que mostravam-se descontentes com a corrupção existente na corte. Além disso, os militares estavam insatisfeitos com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os oficiais do Exército não podiam dar declarações à imprensa sem uma prévia autorização do ministro de Guerra. A classe média brasileira, os funcionários públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes, artistas, comerciantes, desejavam mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, esta classe social passou a apoiar a implantação da República no país e a falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder econômico. Fazendeiros de regiões mais pobres do país também estavam insatisfeitos, pois a abolição da escravatura encontraram dificuldades em contratar mão de obra remunerada. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com apoio dos republicanos, destituiu o Conselho de Ministros e seu presidente. No final do dia, Deodoro da Fonseca assinou um manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. No dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial brasileira viajaram para a Europa. Era o começo da República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo de forma provisória o cargo de presidente do Brasil.